E aí, pessoal, tudo bem? Falar do Botafogo, que perdeu nesta quarta-feira para o Bahia, num jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda lá por causa dos compromissos do Bahia com o Campeonato Estadual, e com essa derrota o Botafogo caiu para a penúltima posição do Campeonato Brasileiro. A torcida já começa a reclamar bastante do trabalho do Autuori, cornetar vários jogadores. E o que é incrível é que, apesar da colocação péssima do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Autuori vem fazendo um bom trabalho, mas eu acho que esse trabalho do Autuori começa a chegar num momento perigoso, apesar de eu ver muita qualidade no que está acontecendo. O Autuori pega um time que claramente tem limitações técnicas e, ainda, além de tudo, tem limitações de experiência, digamos. Ele pega um time muito novo e recebe lá o Honda e o Kalu, duas estrelas internacionais já veteranos, né? Mas o time em geral é novo, e ou seja, não é muito experiente, né? E ele monta um time que foi bem interessante ali. Um time que sabe jogar com muita velocidade, um time que explora a velocidade. Então ele, por exemplo, até posiciona no começo o Honda um pouco mais como um segundo volante, para tentar ser um jogador de fazer lançamento, de iniciar a jogada, quer dizer, um jogador que tem uma qualidade de passe boa. Ele é um meia, na verdade, né, um meia de armação, mas ele é um jogador que vai receber essa bola e vai distribuir o jogo, permitindo que esse jogo se acelere, né, até com o lançamento tudo. Se o Honda ficasse mais na frente, talvez ele tivesse que entrar numa correria que talvez ele não aguentasse. E esse esquema acho que funcionou. O Botafogo consegue uma cara muito clara e consegue fazer jogos competitivos. Ele ganha do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Ele quase ganha do Flamengo. Até acho que foi um jogo que o empate foi justo, mas ele ficou a um lance de ganhar do Flamengo, né? O Flamengo acaba empatando o jogo no último lance lá, que acaba sendo um pênalti, que a bola bate no braço do zagueiro do Botafogo, e daí o Gabigol faz o gol, mas o Botafogo esteve aqui de ganhar do Flamengo também. Então o Botafogo fez jogos competitivos contra o Inter, perde em casa por 2-0, mas faz um bom jogo contra o Inter, né? Tem 2 gols anulados pelo VAR, tudo, então... mas foi um jogo em que o Botafogo deu trabalho pro Inter ali. O placar até achei um pouco exagerado, os 2-0. E dá bons sinais ali. Fala, não, tem um time surgindo aqui, tem uma coisa acontecendo, né? Ele achou um jeito. O Luiz Henrique, por exemplo, jogador aproveitando muita velocidade, o Bruno Nazário armando o jogo, Matheus Babi se achou muito bem nesse time, atacante que não é só um centroavantão parado, é um jogador que se movimenta bastante. Ele ajuda às vezes ele cai para o lado, ajuda a abrir espaço para alguém chegar pelo meio, ele às vezes segura a bola, tabela. Ainda é um jogador que precisa refinar um pouco mais os seus fundamentos ali, mas é um jogador muito interessante ali, com muito potencial, que o Botafogo achou. Quer dizer, tem um Marcelo Benevenuto e Canu formando uma boa dupla de zaga, mais o Gatito Fernandes, um dos melhores goleiros aí do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tinha uma estrutura ali para ser um time legal, competitivo, e conseguiu mostrar um futebol legal e competitivo. O problema os resultados não vieram, né? Muitas vezes, até por questão de azar, o Botafogo não conseguiu resultados até condizentes com o nível de atuação que teve em muitos jogos, né? Claro que teve partidas como, por exemplo, contra o Santos, em que o Santos foi muito melhor e merecia ter vencido o Botafogo e acabou não vencendo. Daí foi um jogo que o Botafogo conseguiu um ponto que não se esperava. Teve jogo que o Botafogo simplesmente jogou mal, contra o Curitiba 0-0, foi um jogo horroroso dos dois lados, né? Mas teve jogo que o Botafogo jogou para conseguir mais. Por exemplo, contra o Corinthians, o Botafogo poderia ter vencido. Contra o Flamengo esteve pertinho de vencer. Não, o empate eu falei, até achei justo, mas esteve muito perto de vencer. Contra o Vasco, foi um jogaço aquele jogo lá, 3-2 pro Vasco. O Botafogo podia ter vencido, tanto que venceu dias depois, quando eles se reencontraram pela Copa do Brasil, e o Botafogo acabou eliminando o Vasco depois na Copa do Brasil. Isso aqui no Brasileiro perdeu por 3-2, num jogo em que ele também poderia ter tido uma sorte melhor. Ou seja, o Botafogo perdeu muito ponto que ele talvez até merecesse ter feito. Ele jogou bola para ter feito essa pontuação. O futebol do Botafogo foi um futebol para fazer muito mais do que os pontos que o Botafogo tem na tabela hoje. Só que isso virou um problema, por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que o time começou a perder confiança.
E no que ele começa a perder confiança, ele já começa a ter dificuldade ali de se manter no mesmo nível, ainda mais porque perde o Luiz Henrique, né, que vai para o Olympique de Marselha. Então o Botafogo ali, além de tudo, perdeu o seu jogador que talvez vinha sendo o principal ali nesse trabalho de ser um time que jogava muito rápido. E eu não estou só falando que o Botafogo era retrancado e ia só no contra-ataque. Não, o Botafogo ficava atrás e saía rápido, mas era um time que, quando tinha oportunidade, agredia muito. Era um time que criava muitas chances de gol também, em quantidade, mesmo ficando poucas vezes com a bola no pé. Pouco tempo com a bola no pé, né? Mas perde o Luiz Henrique e perde a confiança. Então o Botafogo talvez começasse até a se questionar um pouco sobre o jeito de jogar, começar de repente a procurar formações diferentes, e o Autuori começa a testar algumas formações diferentes. Contra o Bahia, por exemplo, nesta quarta-feira já tentou uma formação de 3 zagueiros que não deu certo, né, o Bahia, e contra o Santos também, e o Botafogo acaba sendo dominado no primeiro tempo contra o Bahia, no jogo inteiro contra o Santos. Então essa perda de confiança começa a criar questionamentos que faz com que, de repente, uma coisa que até vinha dando certo como rendimento técnico começa a ficar para trás. Segunda coisa, o campeonato está na maratona já, né? Aquele começo de campeonato estava dando. O Botafogo até ficou um pouco parado ali no começo um pouquinho antes do campeonato, porque foi eliminado da Taça Rio, né? Naquela semifinal contra o Fluminense. Então ele fica parado quando tem final da Taça Rio e quando tem as finais do Carioca depois. Então, e depois na primeira rodada do Brasileiro, esse jogo contra o Bahia. Então o Botafogo tem um tempo ali para se remontar, né? Só que à medida que a maratona vai rolando, por mais jovem que seja o time do Botafogo, tem que começar a rodar, né? O Honda já deixou de jogar vários jogos. O Honda tem sido um jogador ok no Botafogo, nem um jogador tão importante assim. Teve bons jogos, mas em geral não é o jogador mais importante do time, tá? O Calu chega bem, mas começa a dar sinais de desgaste também à medida que essa maratona vai rolando. As últimas atuações dele já não foram tão boas também, né? Então a maratona vai chegando, os jogadores já têm mais dificuldade de manter aquela intensidade que o Botafogo jogava com muita intensidade, né, com muita velocidade, saindo muito, e tem que começar a rodar o time. E no que começa a rodar, o time começa a mostrar mais carência ainda, porque é um time que não tem um elenco tão recheado assim quanto outros. Por exemplo, nesse jogo contra o Bahia, o Matheus Babi começa no banco, né? Por quê? Porque estava rodando, ele entra no segundo tempo no final das contas, né? E daí o Botafogo começa a ter problemas ali. Se ele tivesse feito alguns dos pontos que ele talvez até jogou para fazer, então se ele tivesse neste momento uns 15, 16 pontos no Campeonato Brasileiro, estaria lá no meio da tabela e estaria meio tranquilo. Então fazer esses rodízios não teria muito problema. Toda aquela filosofia de trabalho, aquele estilo de jogo, talvez ainda tivesse sendo bancado com mais força pela própria comissão técnica e pelos jogadores e a torcida comprando a ideia. Mas como esses pontos não vieram, vem questionamento. Com o questionamento ainda vem a tentativa de achar novas formas de jogar e o rodízio de jogadores. Aí os tropeços, que às vezes é um tropeço comum de meio de tabela, de meio de campeonato ali, acaba virando, na verdade, um tropeço que vai te jogando para a zona de rebaixamento. Então vai criando um pânico um pouco maior, né? Então o Botafogo está num momento perigoso em que ele está correndo o risco grave de perder a mão, né, do trabalho, de perder definitivamente a confiança, ou de repente começar a ficar desesperado, começar a fazer coisas ali que às vezes só vão piorando a situação e vão desmontando o que até vinha dando certo. Isso não significa que você tem que fazer exatamente aquilo, você tem que voltar a jogar daquele jeito. Por quê? Primeiro, de repente tinha alguma coisa ali que não estava funcionando, tanto que o Botafogo perdeu alguns pontos que não merecia ter perdido. Segundo, que houve um nível de desgaste do time jogando daquele jeito que talvez o Botafogo não consiga mais bancar esse desgaste. Tudo bem, então talvez até tivesse. Mas uma coisa é quando você tem que fazer ajustes no seu estilo de jogo, quando você está no meio da tabela. Você está mais tranquilo, você pode experimentar um jogo ou outro, um tropecinho ou outra, a torcida vai entender. Agora, quando você está lá atrás, vira tudo um pouco mais desespero, né? E nisso o Botafogo pode perder a mão de vez nessa mudança de trabalho. Então eu acho que é um time que eu vejo ainda a qualidade no trabalho do Paulo Autuori. Já tem torcedor pedindo que ele seja deslocado para a função de gerente do futebol e que um outro treinador assuma a posição, né? Já tem torcedor defendendo isso. Eu acho que assim, o trabalho do Autuori ainda é bom,
no geral, ele deu uma cara para um time que tinha investimento muito baixo, que pelo que a gente viu, sobretudo na Taça Guanabara, né, naquele comecinho de Campeonato Carioca, e pelo que a gente viu na reta final do Brasileiro do ano passado, nossa, o Botafogo tá feia a coisa lá, hein? Ele até deu uma cara, fez o time conseguir jogar um bom futebol. Agora, neste momento, está correndo um risco sério de se desorientar, e isso é perigoso. Isso é perigoso. O Botafogo tem que pensar com calma direitinho o que está acontecendo lá, avaliar, se precisar, se perceber que precisa fazer mudança, fazer as mudanças. Mas não é mudar, é por mudar. Mudar só porque tá dando errado, vamos mudar. Tá dando errado, beleza, tem que mudar, mas o que tem que mudar? O que tá dando errado? Né? É o resultado que está dando errado ou é o futebol que está dando errado? Pelo menos até outro dia eram os resultados que estavam dando errado, porque o futebol estava dando certo, o futebol não era ruim. Tá? Agora o futebol começa a dar errado um pouco também. A atuação contra o Santos foi ruim, a atuação contra o Bahia, sobretudo no primeiro tempo, foi ruim. Então, por quê? As mudanças não estão dando certo, porque está tendo que rodar muitos jogadores. Como gerenciar isso? Né? Então isso tudo tem que ser avaliado com calma, porque o Botafogo corre o risco de entrar numa espiral que vai tornar a situação pior do que já está. Não é uma situação confortável, a torcida tem que estar preocupada sim, e claro, a diretoria também não é para ficar, não, mas a gente tá jogando bola, daqui a pouco a gente escapa. O problema de quando você tá jogando bola e o resultado não vem é que pode acontecer duas coisas. Uma, o resultado naturalmente começa a vir e daí beleza, você sai de trás, ou então você começa a perder a confiança e começa a se bagunçar, que é um pouco que eu tenho medo que aconteça com o Botafogo aqui, tá? Vou pegar dois exemplos de campeonatos brasileiros, talvez vocês nem se lembrem tanto, até porque não são exemplos do Rio de Janeiro, se o torcedor do Botafogo aqui talvez nem lembre tanto. A Portuguesa do Estevão Soares era um caso de time que em determinado momento do campeonato fazia bons jogos, mas não conseguia os pontos, né? No final das contas, ela acabou se perdendo e foi rebaixada. Né? Ela fazia bons jogos, um bom jogo atrás do outro, mas acabava sempre perdendo por um golzinho no final, ou por uma bola na trave que batia nos minutos finais ali, ou então no final das contas fazia bom jogo, mas só conseguia o empate às vezes não era o suficiente para tirar o time da confusão que estava, o time acabou caindo. Mas até manteve o Estevão Soares para jogar a Série B no ano seguinte, porque o trabalho vinha sendo bom, né? O Estevão Soares acabou caindo no ano seguinte, mas manteve para o começo do ano seguinte o Estevão Soares por causa disso. Tá? Um outro caso, isso foi em 2008, né? Aliás, 2008. Um outro caso foi o do Goiás do Cuca, em 2013, primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos. O Goiás estava lanternaço do campeonato, era o último colocado disparado ali, todo mundo lá na frente ali, o Goiás bem lá atrás. Mas o Goiás fazia bons jogos, daí você olhava o time do Goiás, era um bom time ali, tinha um monte de jogador ali que você via potencial naquele time, mas o time jogava bem, mas o resultado não vinha. O time demorou muito tempo para ganhar seu primeiro jogo, tudo, empatava muito, tudo, foi ficando para trás e todo mundo, mas esse Goiás, no final das contas, quando as vitórias começaram a vir, veio a primeira, veio a segunda, o time ganhou confiança, os resultados vieram, o Goiás acabou disparando, fez uma ótima campanha, era um campeonato bem longo também, né? Eram 26 times, e o Goiás acabou, eram 24 times, né? O Goiás acabou terminando lá pela 7ª posição do campeonato, passou um monte de gente, o resultado veio, quer dizer, o time acabou acreditando ainda naquele jogo, e no final das contas a confiança veio, o futebol veio. O Botafogo tem que ver onde é que ele vai se meter, no Goiás, que os resultados não vinham, mas manteve a confiança que o trabalho vinha por um bom caminho, fez alguns ajustes necessários, e quando os resultados vieram a coisa se tranquilizou, ou se vai cair no caso da Portuguesa, que em 2008 ficou um pouco desesperada ali, porque os resultados não viam, veio aquela angústia toda de lutar por um rebaixamento, e acabou caindo, mesmo caiu jogando bonito, caiu jogando bem, mas acabou caindo, né? Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado com isso, mas é um time que eu ainda vejo potencial sim para subir, porque ele já mostrou futebol, tá? Só precisa descobrir o que está acontecendo lá, tá bom? Se você gostou do vídeo da joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?